a gente tem que viver de verdade o empreendedorismo. Não tem como eu assistir um vídeo no YouTube ou comprar um curso online ali e falar, sou empresário. Amigo, você não vai ter sustância, você não vai ter bagaço, aqui vai ser um empresário Nutella. Vai levar uma lapada, vai cair duro. Nós não podemos ser refém, Rodrigo. Não podemos nos colocar em situação de, tá difícil, tá complicado. O que eu preciso fazer para resolver essa situação? Você trazer aquele lado emocional, você entender o alto e baixo do business, amigo, é só moendo, é só no moído. Então, uma pessoa, um homem ou uma mulher se tornar realmente uma pessoa grande, ela só vai ser grande se ela quebrar pelo menos uma vez na vida dela. O cara que não aprende a mexer com dinheiro, ou pouco ou grande, uma hora ou outra ele vai travar. Vamos montar uma grande empresa, calma. Né? Tem um negócio depois que eu apanhar muito na minha vida, eu aprendi. Primeiro você dá tiro de chumbinho. Tuf. Dá mais um tirinho de chumbinho. Tuf. Passa para um 38. Tuf. Depois você dá um tiro de canhão. Bem, no seu podcast Blamires Cobra de hoje, a gente sempre busca grandes executivos, grandes empresários, para a gente pegar aquela sacada, né? Por que alguns foram para frente, por que outros foram para trás, e principalmente assim as superações, né? Os desafios. E para nos ajudar hoje aqui nesse bate-papo, eu convidei Felipe Pereira, que é CEO da Capital Elétrica. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, agradeço a oportunidade, fico lisonjeado. E ali no cantinho com a gente, já um parceiro de longa data também, CEO da Bona Incorporadora, Gustavo Bonagura. Tudo jóia? Tudo bom, graças a Deus. Satisfação também estar aqui com vocês. Bom demais. Felipe, vamos aqui, meu irmão. E aí? Menino novinho, veio lá de Gurupi. Como é que começou essa trajetória sua aí para chegar nessa grande empresa? A minha trajetória começou aqui em 2009. Eu nasci em Gurupi, mas eu passei boa parte em Alvorada também, que é... Terra Boa. Terra Boa, pedacinho do céu, uma cidade tranquila. E eu passei no Instituto Federal, antigamente era ET, né, Escola Técnica, para curso de Eletrotécnica. Então cheguei aqui, né, naquela esperança de estudar, conquistar meu espaço, comecei a trabalhar na construção civil e aí segui a carreira de elétrica. Logo formei na O que Eletrotécnica. foi o site assim? Você teve alguma referência na família? Construção civil por quê? Eu tive uma referência do meu cunhado, que é doutor em engenharia elétrica, então sempre que eu tinha a oportunidade de bater uma conversa com ele, né, trocar uma ideia, eu fiquei muito apaixonado pela área. Ele sempre, inclusive, ele foi meu professor no Instituto Federal. Tive a oportunidade de ter aula com ele. E aí foi crescendo a paixão pela energia a partir desse ponto. Entender como as coisas funcionam, cada componente, cada parte da instalação elétrica residencial. E hoje eu posso dizer com tranquilidade que eu amo o que eu faço, a minha área específica. Agora, tem um negócio que apareceu para mim aqui na trajetória do amigo Felipe, que eu até falei, Carol, que é a nossa produtora aqui, tá certo. Felipe, 3 churrascos religiosos na semana, cara. É isso mesmo? Religiosamente. Marcão, aí é bom, hein? Cara, vai 3 churrascos na semana, conta esse negócio pra nós. Eu gosto de jogar um futebol e depois do futebol, melhor do que o futebol é a resenha, né? Então sempre rola uma cerveja e uma carne assada, seja ele um espetinho ou organizado pela turma. Então é momento de descanso, é minha terapia depois do futebol ali, tomar uma cerveja, conversar com os amigos e viver aquele momento. Que dia da semana que é esse negócio? Terça, quinta e sábado. Cai a vida boa mesmo. E é religioso, né? É, firme, né? Firme. Agora, Gustavo, puxando aí pro seu lado também, você veio lá de Goiânia, certo? Eu nasci em Goiânia, mas até peguei aqui o gancho, sou de Gurupi. Só Gurupi. nasci em Goiânia, Pronto. me criei em Gurupi e 2013 que eu vim para Palmas. E aí, conta um pouquinho da sua chegada aqui também. Você é dessa parte da engenharia também ou não? Sou engenheiro civil, Aham. vinha ainda nessa minha trajetória de vinda para Palmas, tinha uma vontade de ser educador físico. Toda a vida invocado com esporte e tal. E meu pai é engenheiro civil e tinha esse duplo sentimento ali, né? E resolvi prestar para engenharia civil, passei, vim para Palmas a estudo. E tive uma grande possibilidade de estagiar minha faculdade inteira. Só o primeiro semestre que eu não estagiei. Então vim estagiando, aprendendo, tive várias oportunidades, desde o setor de planejamento de obras, que foi onde eu me apaixonei pelo controle das coisas, e a parte de execução, que é realmente aprender como ter a rigorosidade, os controles de qualidade. E, enfim, no momento que eu me formei, me vi ali num ponto que eu não tinha capital suficiente para construir para venda. Fui buscar alguma oportunidade de realmente trabalhar e entrar no mercado, tive essa dificuldade. E me veio à cabeça, poxa, por que não
entrar de sócio com uma empresa, entrar como empresário direto. Foi no momento que eu encontrei uma oportunidade, eu entrei de sócio, foram 7 praças, aquelas academias ao ar livre, que tem aqueles equipamentos da terceira idade, e fui fazer essas 7 praças em Colinas, certo? E a partir daí, foi só essa obra que eu fiz em sociedade, e fundamos então a Bona. Fundamos não, até um CNPJ que já era existente, meu tio já trabalhava nessa empresa, compramos a Bona, e a partir daí vim na minha trajetória empresarial aí, à frente da nossa construtora até então e hoje incorporadora também. Show de bola. O que eu queria fazer um adentro aqui com a turma aqui também no Instagram? Eu vendo vocês dois bater um papo aqui e essa rapaziada está se preparando, né, para ou virar um executivo, ou virar um empresário, empreendedor que seja, né? Todos vocês dois, né, faculdade e tal, mas estágio, né? É muito importante você saber dar valor num bom estágio. Eu vejo a galera hoje, acho que internet, aperta um botão, vem a aula, eu sou empresário. Amigo, você não vai ter sustância, você não vai ter bagagem, aqui vai ser um empresário Nutella. Vai levar uma lapada, vai cair duro, né? Então é muito importante a gente tá dentro do business, tá dentro do mercado, estagiar, se formar, né? Mas ter essa vivência empresarial com quem já fez acontecer, né? E nem por isso é garantia de sucesso. Você vai cair uma hora, né? Ô, Felipe, eu queria te escutar. Você tocou num ponto aí na nossa entrevista antes de estar aqui gravando com você, e é uma parte do nosso livro Arte do Sim, que eu trago primeiro, eu penso em 4 pilares para um empresário se formatar. Eu penso, a primeira coisa é o cara ter a mentalidade empresarial, criar isso, né? Ninguém nasce com esse troço pronto. Depois eu penso que para a gente superar, a gente tem que aprender a se comunicar. Não que tem que ser apresentador TV, nada, mas a gente tem que se comunicar com os nossos clientes, comunicar com os nossos funcionários, comunicar com a esposa dentro de casa, senão o trem pega fogo. E outra coisa muito importante lá na frente também é aprender a ser um negociador, ser um vendedor, que você vai vender o tempo inteiro, vai negociar o tempo inteiro na sua vida. E fecha a pauta com educação financeira. O cara que não aprende a mexer com dinheiro, ou pouco ou grande, uma hora ou outra ele vai travar, né? E nisso eu queria te escutar o seguinte, eu vi na sua trajetória ali, que você falando, teve um momento na sua trajetória que você estava lá como executivo e falou, peraí, eu para mim dar um voo mais alto, eu tenho que me tornar empresário. Como é que aconteceu isso com você? Aconteceu convivendo com outros empresários, que eu bati na tecla do network. Então, ouvir outros colegas, como o Gustavo, como outros empresários, traz para a nossa realidade, mesmo que sejam profissões diferentes, traz para a nossa realidade alguns pontos que eu posso aplicar. A fala, a comunicação, a cultura da empresa. Cada ambiente, cada cliente que eu atendo, eu tenho a curiosidade genuína de entender o negócio dele. Seja ele um funcionário público, um empresário, o que for. E na fundo, além de atender a necessidade dele e conhecendo, eu consigo fazer uma troca de ideias, troca de experiência. Então, a minha empresa ela é montada com base nessas experiências que eu convivi com outros empresários. E eu gosto muito desse pilar, que é o network, que é conversar sempre que eu tenho oportunidade. Eu estou presente de forma genuína, entender, conhecer. É como você falou, Rodrigo, a gente tem que viver de verdade o empreendedorismo. Não tem como eu assistir um vídeo no YouTube ou comprar um curso online ali e falar, sou empresário. É uma vivência que exige anos e quanto mais cedo você começar, melhor para desenvolver essas habilidades. E principalmente, no meu caso, chão de obra. Negociar com o cliente. Antes de ler livros, eu vivi na prática isso. Então, algumas coisas eu fui pegando e desenvolvendo ali na prática mesmo. Que isso é o precioso, né? Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu conheço, tenho um network, aprendo e não invento a roda. Eu copio mesmo, não tenho vergonha de assumir isso. Eu copio boas ideias e a partir de boas ideias eu posso melhorar e o caminho é esse. Eu acredito que seja isso. E você trouxe um ponto aqui muito importante que a gente escuta desde sempre dos nossos pais. Meu filho, você nunca vai parar de estudar, você nunca vai parar de aprender. E o mundo do empreendedorismo é isso. Tem momentos que a gente vai estudar a parte técnica, tem momentos que a gente vai estudar a parte emocional, tem momentos que a gente... É tudo a relação com pessoas. Agora, como que eu vou lidar, como que eu vou passar isso para frente, porém é um aprendizado constante. E além desses estudos, tem a nossa vivência na rotina interna. Eu brinco, Rodrigo, que lá na empresa, quando me perguntavam antigamente assim, o que o engenheiro faz? Eu falava assim, eu sei o que faz dentro da minha empresa, que eu nunca fui engenheiro dentro de outra empresa, então... como que eu fiz para aperfeiçoar e para melhorar isso? Eu trago consultoria de fora. Pô,
como que funciona lá? Vamos pegar o que que é bom, vamos trazer. Modelar, né? Modelar. Vamos trazer aqui para dentro, vamos fazer dessa forma. E Então, uma coisa muito bacana aprendizado aqui, né? Eu ouvi constante. você falando, Felipe, uma treta aqui, é copiar sem o plágio, né? Se inspirar para você trazer para o seu jeito, Correto. né? Aí É tá isso tudo aí. certo, né? Exato. Isso aí. Olha, eu faço, Felipe e Gustavo, esse troço aqui, rapaz, de entrevistar grandes pessoas como vocês, 25 anos no mínimo na minha vida. E é engraçado quando eu vejo, me permite, jovens aqui, né? E vocês já se conheciam, né? Já. Já tiveram experiência de trabalho Assim, junto, de né? obra, né? Da empresa dele conhecer, a gente trabalhou junto na obra do Cresce, então a gente trocou essa experiência de poder executar uma missão juntos. Uhum. E é o que eu estava comentando? Dessa minha experiência aqui de fazer, o Felipe eu não conhecia ainda. Cara, mas eu sei olhar pro cara quando ele é de verdade. Você falou tudo, às vezes faz uma aulinha ali no YouTube, papapá, cara, ok, você vai ter uma visão do negócio, mas a treta é mais embaixo. Tem uma coisa que o Gustavo colocou muito, que chão de fábrica, mas você trazer aquele lado emocional, Perfeito. você entender o alto e o baixo de um business, amigo, é só moendo, é só no moído, né? Não tem livrinho, não tem professor, porque aqui troço vai ter que te torcer. O Gustavo tá falando aí que é da área, gosta da parte física, né, Gustavo, de esporte. Amigo, pra crescer tem que sofrer. Não tem outro jeito. O cara vai tomar um suquinho. Se não moer, não vai crescer, irmão. Não tem jeito, né? Agora o Felipe tocou em pontos aqui que eu quero reforçar. Network, a minha câmera tá ali, né? Network, cara, você tá bem relacionado, buscar isso sempre. É assim, é o sumo da banana ouro, né? Entender o negócio de forma genuína, adorei isso que você falou, porque entrar no mundo empresarial, vai brincar de ser construtor de prédio vertical, vai brincar, pra você ver a treta. Eu já andei dando uns passinhos mal com as pernas na minha vida também, Gustavão, eu quero te escutar isso aí daqui a pouco. Meu irmão, você quer falar comigo, Carolina? Então tá bom, pode piscar então. Então veja bem, é difícil o negócio, né? A gente tem que dar um passinho de cada vez. A hora que a gente decide também, Felipe, eu te perguntei isso. Ah, eu tô ali, sou funcionário, eu sou empreendedor pequeno, autônomo. Vamos montar uma grande empresa. Calma, né? Tem um negócio, depois que eu apanhar muito na minha vida, eu aprendi. Primeiro você dá tiro de chumbinho. Tuf. Dá mais um tirinho de chumbinho. Tuf. Passa para um 38. Tuf. Depois você dá um tiro de canhão. Vai devagar, né? Porque às vezes naquele anseio, todo mundo quer. Todo mundo a gente quer chegar lá na empresona. Mas quando tu cai, irmão, tem gente que não levanta de novo. Tem gente que bate num tal de um bicho chamado ali emocional, e quando você desiste aqui dentro, aí acabou o jogo. Quando você ainda acredita aqui, você vai para frente, né? E você juntou, Felipe, você foi muito feliz na sua colocação, quero até cinetar aqui de novo, a questão de unir, cara, a prática com a teoria. Isso é o grande jogo, né? Porque tem muita gente, às vezes, que acha assim, formei lá em Harvard, vou chegar agora, vou tocar o foda-se aí. Cara, se você não comunica, vocês são da área da construção civil, se você não comunica a sua linguagem com o seu operário, você vai falar, o cara entende dizer. Perfeito. Você vai falar Z, o cara vai ter uma antipatia de você, nem pega a mensagem. Perfeito. Aí é o Mauricinho que vem aqui conversar fiado comigo. Como é que você vai ser líder do jogo? Né? Eu também sofro nessa área, batalho bastante. E um abraço aí a toda a galera, os operários da construção civil, que vocês são responsáveis pelo mundo existir. E essa galera que tá todo dia agora no sol, mão na massa, passando treta braba, esse cimento na cara, é difícil, né? Então, minha homenagem a vocês. E tá nesse livro essa parada também. E você toca aí, não sei qual de vocês, eu acho que foi ali o Gustavo, sobre se reciclar, né? Se estudar sempre. Cara, na hora que você acha que você chegou no topo, irmão, prepara. Que ali vai começar o rapel para baixo, sem corda. Tuf, né? Agora, Gustavão, Bonagura. A Bona vem desse sobrenome seu? O nome? Joia. Você trouxe uma situação aí no seu script com a gente, que é a nossa equipe, e eu quero chamar a sua atenção, você, amigo empresário, de grande ou pequeno porte, você que está passando esse momento agora, quem sabe, no seu negócio, sobre a gente passar uma crise, sobre a gente passar um problema. Eu tenho um cara que eu admiro muito lá nos Estados Unidos, ele chama Anthony Robbins, e foi um cara que me ajudou até muito com relação a esse livro existir. E ele deixou um legado na minha vida, Gustavo, por isso que quando você tocou esse assunto, eu mudei até a pauta. Falei assim, eu vou conversar isso com o Gustavo. Porque Tony Robbins, ele me trouxe o seguinte, cara, para uma pessoa, um homem ou uma mulher, se tornar realmente uma pessoa grande, ela só vai ser grande se ela quebrar pelo menos uma vez na vida dela.
Porque a primeira ela tem que ser testada, porque quando tudo dá bom, meu amigo, é para qualquer um. Agora, quando tu leva a primeira porrada, sacode a poeira. A águia, não tem aquela história da águia, ela tá lá na meia-idade, ela arranca as penas, os bicos, tudo, para ela vir de novo? É treta. Gustavo, conta um pouquinho como é que foi essa situação que você vivenciou e eu já passei isso também no meu negócio. Se o Felipe não passou, prepara, Filipão. A gente tá crescendo, o trem vem, hora para chamar a gente. Fortalecendo a mentalidade. É. Cara, como é que foi essa vivência sua? Parece que foi ali pelo meado de 2020, né? A minha treta foi em 2015, Gustavo, e não foi mole. Mas como é que foi essa situação e como é que você fez para superar essa situação, tanto empresarial quanto pessoa? Vamos lá, eu não dei o segundo tiro de chumbinho. Aham. Eu fui direto para uma arma mais potente ali. Pronto, fomos dois. E nessa trajetória minha, falei que logo iniciei com a Bona e fui empolgando, fui pegando mais e mais contratos, até que chegou um momento que a gente estava com 14 contratos simultâneos, Felipe. Cara, A gente rodando 14 contratos simultâneos em todo o estado. Eu tinha obra na divisa com o Pará, eu tinha obra para o sul, Gurupi, tinha obra para todo lado, dentro do estado. Então, além da logística dessas tantas obras, a gente vem da parte do controle. E 2020, porque que me marca muito isso, foi um ano eleitoral. Um ano onde tem ali a troca dos prefeitos e reeleições. E nesse momento eu mexia muito com obras públicas. Então, nesse momento de aprendizado, foi minha primeira eleição de prefeitos, prestando serviço para prefeitos. E toquei as obras, falei, poxa, eu sou hoje funcionário dos prefeitos, eu presto serviço para eles. Deixa eu correr aqui e entregar o meu melhor, entregar o trabalho que ele tanto lutou para chegar nesse momento, né? E corri, agora nas eleições foi algo muito imprevisto e ocorreu, bicho, que eu no começo da minha carreira fiquei sem receber de muito órgão público. Fiquei sem receber de muita coisa, o meu chão caiu ali, porque uma coisa, nós empresários sabemos, uma coisa é você ter dinheiro para receber, outra coisa é você ter dinheiro em caixa, o tal do fluxo de caixa. Sim. Então, meu fluxo de caixa ali, ele desmoronou. E nesse momento, para mim, um ponto muito importante foi equipe, que também é uma outra pauta do empreendedorismo, é a gente saber delegar, a gente saber ter pessoas competentes perto de nós. E a minha equipe ali foi crucial, a ponto de chegar um momento de eu chamar minha equipe e falar, pessoal, nós não vamos dar conta não. Vamos mudar aqui, vamos diminuir, vamos encerrar, vamos... E minha equipe parou, sentada, eu lembro exatamente numa mesa de reunião, e a equipe falou, Gustavo, segura aí, você tá nervoso, nós vamos dar um jeito, nós estamos juntos nessa. Que massa. Então, eu lembro que no dia eu emocionei, foi um negócio muito bacana, porque não adianta, por mais que a gente tenha um emocional Você trabalhado... lembra o nome dessa pessoa que falou isso? Foram duas pessoas, a Giovana Guimarães, que está comigo até hoje, foi a minha primeira estagiária. Uau. E hoje ela é nossa gestora administrativa, tudo de documento que envolve a empresa, ela está lá com a gente. Falo que ela, se ela sai da empresa, a empresa precisa se reinventar, que é peça fundamental. E na época era o Guilherme Bastazini, hoje também empresário da construção civil. Legal. E enfim, a minha equipe, de mãos dadas comigo, a gente foi puxando daqui, puxando dali e nos reestruturamos. E reestruturamos depois de apanhar, depois das dificuldades, com aquela bagagem, aquele aprendizado que nós já falamos aqui hoje, Sim. Estruturando para eu vou atacar novamente lá na frente, mas essa peia que eu levei aqui eu já vou fazer diferente. Vai dar um tirinho de chumbinho a mais. Então, foi esse momento de crise, não foi fácil a gente superar até eu receber. Foi 1 ano e meio para eu receber todas as obras que eu tinha concluído naquele período. 1 ano e meio depois eu acabei de receber tudo. Então imagina, para o empresário começando, tomar obra, a gente nunca fala em cifras pequenas, né? Então foi muita lapada, mas muito aprendizado. Coisa boa. Meu irmão, e assim, você começou nessa situação de obras públicas, depois para uma situação de casas residenciais também, é isso? Isso. Igual eu falei no começo, a obra pública eu costumo falar assim, que é uma bandeja, onde nós temos muito serviço, muito trabalho, que você por vezes vai ali, vai tentar, não vai dar certo, mas eu tenho muitas possibilidades. Porém,
eu também tenho muita burocracia, muita morosidade, é tudo muito documental. Dificuldade, às vezes, de recebimento. Dificuldade de recebimento. Talvez também pela burocracia de profissionais que também estão começando lá dentro da prefeitura. Então, temos essa dificuldade. Porém, com o nosso trabalho que a gente veio desenvolvendo, chegava numa cidade de interior, aí tinha um comerciante, dono de um supermercado, aí via, poxa, preciso ampliar meu supermercado, tem aquela empresa que eu estou vendo que é competente. E fomos migrando para a iniciativa privada, até que chegou um momento que a gente viu, poxa, hoje eu tenho saúde financeira para começar a construir para venda. Eu vou colocar a minha cara nos meus empreendimentos. Até então, empreendimento unifamiliar, uma casa. E foi onde a gente começou a galgar esses novos degraus. Simultâneo às obras públicas e às obras particulares, começamos a construir para venda. Em casas, até então, na rua, assim, digamos, nas quadras, e até chegar num outro momento da nossa construtora que a gente migrou única e exclusivamente para casas dentro de condomínios fechados. Certo? Tá. Que a gente vai chegar um pouco mais à frente, que é o nosso cenário atual, que hoje a gente tem as casas em condomínios fechados, mas o nosso foco principal é na incorporação vertical. Nós estamos aí com um prédio de 20 pavimentos, aqui em Palmas, já com mais de 60% comercializado. Muito legal. E estamos aí nessa trajetória. Cara, agora eu queria te escutar assim, da parte da treta. Quando você estava lá na sua deprê, e talvez algum amigo está nos ouvindo agora, você tá ali, sonhou e trem travou. O que você pensou lá dentro contigo assim, meu irmão, o que eu vou fazer da minha vida agora? Para te responder essa pergunta, eu vou te contar um caso bem breve. Teve um fiscal destas obras, até então que eu tinha dificuldade, que eu não conseguia falar com o rapaz. Eu acho que talvez porque ele tinha outras prioridades, a minha prioridade não é a dele. E eu tinha dificuldade de falar com esse rapaz. Eu falei, e agora, bicho? Eu ligo, ele não me atende, eu mando mensagem, ele não me retorna, o que eu vou fazer? E eu descobri que ele estava fazendo uma especialização. Tá bom, a especialização dele é que horário? É à noite. Então, peraí, à noite eu vou lá, até perseguição, né? Hoje em dia é até delicado, mas falei, pô, eu preciso encontrar com esse cara. Então, à noite eu vou lá, cheguei na coordenação, dei uma de João sem braço, perguntei em que sala que aquele aluno estaria e fiquei na porta da sala aguardando ele. E ele saiu, coisa de 10 minutos, tirei a dúvida que precisava ser tirado para alimentar no sistema e resolvi aquele problema. Isso me trouxe uma baita de uma bagagem, que nós não podemos ser refém, Rodrigo. Não podemos nos colocar em situação de, tá difícil, tá complicado. O que eu preciso fazer para resolver essa situação? Pronto. Então, essa é a postura que eu levo para a vida, bicho. Você trouxe o sumo da banana ouro mesmo, eu brinco isso aqui no programa, mas ser refém, se colocar de vítima, né? Eu falo isso com experiência na carne, né? Muitas vezes a gente, quando vai passar, Felipe, eu não sei se você já enfrentou esse deserto aí na sua vida, na parada empresarial, vem essa crise. E, infelizmente, quando a gente tá doidão, às vezes o problema é desse tamanho, você põe ele como infinito, né? Você vê um monstro que às vezes nem é daquele tamanho. E eu passei essa treta, eu fiquei 5 anos olhando pro monstro, que logo eu falei, saca, porra, a merda é só essa. E aí que a coisa começa a desenrolar, é o que o Gustavo traz, encara o troço de frente, né? Mas eu aprendi outra parábolazinha no jogo, que pode servir para você hoje, e a vez que eu ouvi essa história, eu falei, pô, vou levar isso para a vida. Quando você for enfrentar uma crise desse tamanho na sua empresa, ou quem sabe na sua vida pessoal, você vai ter um gorila para você lutar. Se você for peitar aquele gorila na briga, você pode ser forte que for, irmão, um gorila, ele vai ter 10 vezes mais força que você. Se você entrar direto, ele vai te matar rápido. Então, tenta todo dia, tira um bife do gorila. Hoje eu tiro um bifezinho dele. Tira outro bifezinho, tira outro bifezinho. Na hora que você vê, o bichinho tá fatiado. Então, um dia por vez. Um dia por vez. E quando você vê, como o Gustavo, grande empresário hoje, voando aqui na nossa capital, já foi. E a gente pega essas tretas que vão ser como degraus, são cicatrizes que não vão se apagar e nem devem se apagar, pra gente lembrar quando vier outros problemas que vão vir sempre, amigo. Se você não quer ter problema, vai para dentro da cadeia. Mesmo assim você vai ter, porque no mundo empresarial, quanto maior você quiser ser, mais dor você vai ter, mais problemas você vai ter. Não adianta sonhar, né? E para fechar aqui essa história de hoje aqui também, Felipe, eu queria te escutar num ponto que eu te fiz essa pergunta. Tem muito jovem que está acompanhando a gente aqui agora, sabe?
E eu achei muito legal quando você colocou a situação assim, cara, eu tenho que mudar, eu vou ter que ser empresário aqui. Mas o que foi lá dentro de você, o momento que você falou assim, não, dá para eu fazer diferente? Você usou muito que você fez muito network, né? Mas eu quero saber dentro de você, qual que foi a semente? Não, chegou a minha hora, agora eu vou para cima. Como é que foi isso? Aconteceu naturalmente, né? À medida que minha cartela de clientes foi aumentando, e à medida que a gente aumenta a quantidade de clientes, Nesse momento você estava fazendo os atendimentos residenciais. Treta residenciais, elétrica numa casa, vai lá e resolve. vai lá e resolve. E os problemas são diferentes. Cada problema é uma aula. E à medida que você resolve muitos problemas diferentes, você fica bom. E à medida que eu fui resolvendo problemas, tipo um colaborador, outro, um Tomou um choquinho cliente, também? Já tomou um choquinho? muitos, né? Até hoje. E aí as pessoas, de repente, os estudantes, os ex-colaboradores começaram a me ligar para tirar dúvidas. Peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. A minha experiência com a minha formação, a prática com a teoria, nem todos tiveram a mesma oportunidade que eu tive, né? Oportunidades diferentes. Então, eu comecei a compartilhar o meu conhecimento, dentro das minhas limitações, claro, sempre aprendendo, Sim. com os colegas. Então, eu comecei a tomar corpo disso. Hoje, inclusive, na minha empresa, eu criei cursos mensais, uma vez por mês, para ensinar instalação de carregador, de carro elétrico, boas práticas em instalações elétricas. E isso foi me trazendo um sentimento de referência. Foi aí que eu tomei corpo. Falei, eu acho que agora vai começar a dar certo. E tudo muito natural, atendendo, tirando dúvida, surgiu a loja, prestação de serviço, fábrica de quadro. E à medida que o leque foi aumentando, mais clientes ligando, mais colaboradores ligando, clientes de todo o município do Tocantins. Me liga, Felipe, eu estou com um forno aqui para instalar, cara. Tem como você me ajudar? O eletricista é bom, mas ele não tem tanta instrução. Não, me manda o datasheet do aparelho. Aí você vai, escreve. Manda as boas práticas, manda a norma, manda a bitola de cabo. E o cara faz de lá com a minha orientação. Então isso eu tomei corpo e assim, eu posso dizer com propriedade que eu amo o que eu faço porque eu também ensino. E retorna para mim como um sentimento de gratidão do outro. Felipe, obrigado por isso. E liga de novo e compra de mim. E assim foi acontecendo. Felipe, eu acho uma situação, cara, você tá falando aí, e de novo, essa rapaziada que tá iniciando aí o business, né? Hoje tem uma treta, eu vejo, as pessoas às vezes querem começar ganhando grandes salários. O cara quer começar em qualquer ofício que seja, sem humildade, bicho. Hoje você vai dar uma orientação pro cara, eu estou sendo humilhado. Porra, baixa a bola, meu irmão. Né? Existe um negócio muito antigo que, independente da era hoje, Nietzsche trouxe essa porra pra cá. Primeiro você planta, depois você espere, depois você rega. E depois você vai colher, cacete. Então tem muito cara, eu tô vendo você falar, que cara, tão legal, eu tô vendo isso em você. Tem que passar o processo, né? Aquele ditadinho, botar o carro na frente dos bois, não vai, Não meu irmão. vai. Senão vai dar, que o Gustavão passou, passei, vai dar um tiro de canhão logo e vai cair duro, e é assim que acontece mesmo. Né? Bem, meus amigos, esse é o nosso podcast Belmires Cobra, espero que você tenha tido insights aí com essa galera top aqui. E agora as considerações finais, por favor, Felipe. Muito obrigado pela presença aí e todo esse aprendizado que você trouxe pra gente. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez fico lisonjeado por ter sido convidado por ti. Espero outras oportunidades, desejo todo o sucesso do mundo. Vamos tomar outra lá na Pinguinha, podcast à noite agora. Vamos bater uma bola, vai conhecer minha turma. Churrasquinho, quem sabe, né? Com garantia você vai gostar da turma. E estou disponível para qualquer missão que você tiver para a gente resolver, estou à tua disposição. Show de bola. E aí, meu parceiro Gustavo, sucesso nessa missão aí, que eu que sou dessa área de incorporação também sei que é luta, mas você está fazendo um trabalho brilhante. Todo sucesso para a Bona e você, cara. Muito obrigado. E para deixar um conselho final para toda essa rapaziada, inclusive uma palavra que vem da Bíblia. Nossa empresa é uma empresa muito religiosa. Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, você bater lá na porta da Bona, é o nosso momento de oração. Legal. E na Bíblia fala que o que a gente for pedir, que a gente peça acreditando que já aconteceu. E da mesma forma eu levo para minha empresa as tuas vontades, o desejo de empreender, o desejo de crescer, que a gente jamais duvide dos desafios que nós estamos abraçando, que a gente possa acreditar e fazer o possível para alcançar esses desafios, esse crescimento empresarial, né, Felipe? Então fica aqui esse conselho de acreditar realmente no que você deseja, na tua empresa, no teu empreendedorismo, porque essa é uma peça-chave e fundamental, inclusive, para controlar aquele emocional
Então, fica aqui essa dica e o meu agradecimento pelo convite, por estar aqui, por poder compartilhar um pouco. Se a gente fosse falar de toda a trajetória aí, a gente ia falar Uns 3 meses aqui, muitos casos legais que a gente tem para compartilhar, mas fico muito feliz e honrado, porque se nós dois, né, Felipe, fomos convidados aqui hoje, é sinal que a nossa empresa vem sendo notada na capital, vem sendo notada no nosso estado, e ainda mais aqui com você, Rodrigo, é uma grande satisfação também, esse nome tão consolidado já no nosso estado aqui. Fico muito feliz e honrado pelo convite. Eu que agradeço vocês aí, em nome da Giovana, né, a sua parceira aí. Cara, achei tão bacana esse negócio que você trouxe. Eu escolhi ser vendedor, um homem de negócio por profissão, né? A gente é jornalista e tal, mas você trouxe um negócio tão bacana que eu não sabia que era bíblico. Para você, homem de negócio, em qualquer segmento, se você quer fazer uma venda, primeira coisa, eu já falo com o seu cliente como se já tivesse vendido. Eu trago isso comigo. Agora, essa situação que você traz, né, você vai pedir alguma coisa, pensa nela já acontecendo. Eu acho que a Giovana, o dia que ela te deu aquele toque que você estava precisando, ela já viu isso, né? Vai dar certo, né? E é isso aí. Espero ter contribuído com você. Continuamos um Estado Só.